Bem-vindos ao programa Cozinha com Marcelo Lemos. Hoje recebo em minha cozinha o chefe Jackson, esse gaúcho de Porto Alegre, que agora está brilhando aqui nas cozinhas de Curitiba. Já passou por algumas cozinhas, depois a gente vai falar sobre isso. E o Jackson tem uma história linda, já ouvi um pouco da história dele, da trajetória, vou chamar de trajetória, né? Porque é toda uma trajetória. Jackson, me diz aí, como você começou a despertar interesse pela gastronomia? Porque tudo começa a partir de um ponto, né? Com certeza, Marcelo. Primeiramente, então, agradecer a oportunidade de estar aqui com É um vocês, grande agradecer ao prazer. nosso público que está nos assistindo aí Sim. nos canais e nas redes sociais. A minha trajetória, então, como tu disseste, ela começou já um tempinho atrás, né, há 25 anos atrás, porque o tempo passa muito rápido. 25 anos de gastronomia, pessoal. A minha origem dentro da gastronomia, ela é muito ligada a mais ou menos como quase todo mundo da gastronomia começa ali com referência dentro da sua casa, da sua mãe ou alguém que... Em volta do fogão da mãe. Exatamente. Minha mãe na época, dentro lá lá na época da minha juventude, minha mãe era salgadeira de final de semana, Salgadeira. atendia ali os aniversários, as festinhas que o pessoal fazia as encomendas, e Olha eu estava só. sempre ali pela volta, ajudando a produzir um pouquinho com ela, porque é um trabalho muito desgastante, né? Sim. E foi ali que comecei a despertar o interesse pela gastronomia. Ajudando a sua mãe a fazer salgado nos finais de semana. E era Exatamente. uma renda complementar. É uma renda muito necessária, na verdade, né, porque Necessária. a gente vivia uma família de região metropolitana, de Porto Alegre, com bastante dificuldade. Eu e meus dois irmãos Eu ia perguntar isso, mas dois irmãos. sempre tivemos essa necessidade de De trabalhar. buscar uma renda melhor para nossa família. Foi assim que eu particularmente despertei para dentro da gastronomia. Daí você falou que a sua mãe, por falta de tempo, porque ela estava em outra frente de trabalho, te incumbiu de fazer um curso. Exatamente. Essa é uma história muito curiosa, porque a minha mãe era metalúrgica durante a semana. Ela Olha só, cara. trabalhava numa indústria de grande porte em Porto Alegre e Sim. nos finais de semana atendia então a esses eventos. E ela tinha naquela época, ela tinha uma certa dificuldade com a massa folhada. E eu lembro que a única saída para ela atender a encomenda com as massas folhadas, ela era fazer um curso do Senac, que apareceu uma Sim. oportunidade para que ela fizesse na Se época, aperfeiçoar, mas né, ela não Jacques? conseguiu disponibilidade por causa do horário de trabalho dela. E aí ela me incumbiu, antes tu vai fazer o curso no meu lugar, tu aprende a fazer a massa e depois tu me ensina. Depois transfere o conhecimento, né? Exatamente, a passagem de conhecimento. Como o Isaías disse na semana que ele esteve aqui contigo, dividir conhecimento é somar valores. Perfeito, é uma frase linda. E isso foi o que aconteceu comigo também. Na época eu fui aprender a massa folhada para poder passar o conhecimento para que a minha mãe pudesse pegar mais pedidos e a gente conseguisse ter mais rentabilidade no negócio dela, né? Você vê, Jackson, a gente sempre tem falado aqui, né, no sentido contrário. Os pais, né, nos alimentando de informações e de conhecimento para que a gente possa, né, ter uma vida um pouco mais tranquila, digamos que um desenvolvimento um pouco mais tranquilo, absorvendo esse conhecimento dos pais, né? E nesse caso, você fez, nessa situação apenas, nessa pequena situação, a sua mãe te incumbiu de buscar o conhecimento e trazer para ela. Exato. E assim você fez. Foi lá, buscou o conhecimento, trouxe para sua mãe, trouxe uma solução para ela Com também, né? certeza. E foi digamos assim, um achado muito interessante para nós, porque o folhado se tornou uma grande marca de todos os produtos que ela sempre comercializou. O folhado sempre se ganhou um grande destaque porque era um folhado de muita qualidade. Virou uma referência. Exatamente. E depois desse momento, né, de ajuda com a família, aí você resolveu, falou, não, agora eu vou investir na gastronomia e vou fazer uma pequena mudança. Exatamente. Que não foi tão pequeno assim, na verdade, né? Você foi parar na onde? Fala pro pessoal. Naquele momento, eu estava precisando de renovação, de oxigenação para o meu próprio crescimento. Sim. E eu decidi ir em busca de um sonho, de uma vida melhor. E eu me mudei do Rio Grande do Sul para o Nordeste. Eu fui parar em Maceió. Ele foi parar em Maceió. Lá em Maceió, eu tentei, na verdade, começar em busca
de venda de um produto que não consegui levar muito adiante naquela época em Maceió. E eu, como eu estava sucumbindo, na verdade, economicamente, eu não estava conseguindo me manter Sim. longe de casa, longe da família, eu tive que dar um passo atrás e retomar as origens. Naquele momento, então, eu decidi olhar para aquilo que a minha mãe tinha me ensinado, que era, Voltar. e eu ensinado, eu ajudado ela também ensinado na produção de salgados, e voltar para a produção de salgados. Sabe, Jackson, eu quero pegar esse pontinho aqui para falar para o pessoal lá de casa. Muitas vezes você faz mudanças, assim como eu fiz, né? Uma mudança de sair lá do Mato Grosso do Sul, depois fui para o estado de São Paulo, depois entrei no Paraná e hoje estou em Curitiba. E a gente acha que apenas fazer essa mudança ela acaba sendo transformadora. Ela sim, ela é transformadora porque ela faz com que a gente cresça como, né, como ser humano. Mas, por outro lado, tem os desafios que não são pequenos. Sim, No seu caso, você foi para lá, foi um baita desafio não só cultural, né? Porque você chegou lá achando, não, vou arrebentar aqui porque eu estou trazendo uma novidade ou porque eu vou trabalhar numa área que é lucro certo e nem sempre é assim. com certeza. Tem dificuldades, mesmo você tendo o fator natureza ali a seu favor, que era o caso do sol, você foi trabalhar com sorvetes Isso, lá, né? isso. Eu tentei a venda de sorvetes no Tentou a Nordeste. venda de sorvete, foi ele mesmo tendo essa parte natural ali que era favorável, teve uma dificuldade imensa de entrar no mercado. E aí eu estava falando para o Jackson que o imigrante interno tem as mesmas dificuldades do que o imigrante que vem de outro país para o nosso país ou vice-versa, né? Com A certeza. gente chega, não acha que vai tudo dar certo e às vezes não acontece dessa forma. Jackson, e aí desse momento, né, de aprendizado em Maceió, você resolveu regressar para o Rio Grande do Sul. Passada essa primeira fase que ela me ensinou muito e me deu muita bagagem para seguir com uma trajetória na gastronomia, então naquele momento eu tomei a decisão de retornar ao Rio Grande do Sim. Sul para buscar mais espaço, já que essa questão de imigração interna estava sendo bastante complicado naquele momento. Eu vou tentar buscar, dentro das minhas próprias origens, espaço para que eu pudesse mostrar meu trabalho e buscar o crescimento, que é quem está na gastronomia pudesse fazer da melhor forma e próximo da família Aí também. você foi para a Serra Gaúcha. Naquele momento do meu retorno para o Rio Grande do Sul, na primeira fase eu ainda estava na região metropolitana, atendendo a eventos junto com a Sim. Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, que me convidou gentilmente para que eu produzisse os jantares mensais da sociedade. E dado o momento em que me apareceu a oportunidade na Serra Gaúcha, através de uma rede de hotéis que me ofereceu a oportunidade de trabalhar dentro de uma cozinha totalmente profissional, um atendimento de um público de alta classe, aonde eu comecei a ganhar o destaque que me trouxe para outras regiões do Brasil. Eu conheço a rede que você trabalhou lá em Gramado, realmente é impecável, eles fazem um trabalho lindo lá e com certeza foi um grande aprendizado, porque trabalhar em hotel é um sistema militarizado, né? Sim. Tudo perfeito, feito nos seus mínimos detalhes, né? Eu acho incrível o sistema de aprendizado de hotel, porque realmente tem que estar tudo perfeito, né? Exatamente, Marcelo. Jackson, tudo perfeito, trabalhando numa rede incrível, né? Desenvolvendo o seu trabalho, fazendo o que você desejou para sua vida. Aí vem a enchente Exatamente. do Rio Grande do Sul. Um momento Tudo muda na sua vida de novo. muito marcante, muito forte para todos nós. Para do Rio quem Grande do estava Sul. envolvido e para quem não estava, porque o Brasil inteiro se comoveu, Jackson. Foi a maior enchente da história do Rio Grande do Sul que a gente viveu no ano retrasado, né? Que impactou diretamente todas as nossas Sim. ações. O Estado ele ficou inteiramente atingido. Apesar de que algumas regiões foram mais impactadas, mas o Estado em si foi totalmente impactado pela destruição das estradas, o fechamento do aeroporto de Porto Alegre, que passou 6 meses sem nenhuma operação. O turismo foi altamente impactado no estado, que é um dos maiores viés financeiros do estado, é o turismo É no o Rio Grande do turismo. Sul, e tudo isso foi severamente impactado. Sim.
E nesse momento, eu, como cozinheiro, eu não tinha outra alternativa, porque a gente já não estava mais operando, Operando, tava parado, os turistas não chegavam né? nos hotéis e a gente Sim. estava parado. A mão de obra estava lá, era uma mão de obra especializada. Você pensou, pô, tô aqui parado, eu vou fazer alguma coisa. Exatamente. Nesse momento, através de um convite que eu recebi da filha de uma colaboradora minha que trabalhava comigo no hotel, ela estava muito incomodada com a situação de todos os atingidos, como é que a gente poderia fazer para ajudar essas pessoas, e ela me convidou então para que a gente fizesse alguma mobilização e fizesse a produção de marmitas para que a gente pudesse ajudar os atingidos pela enchente, porque no Rio Grande do Sul, quem foi atingido não perdeu parcialmente, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Então as pessoas não tinham mais aonde fazer as suas refeições, não tinham mais aonde dormir, as pessoas estavam em alojamentos da prefeitura ou outras entidades que estavam apoiando todas as pessoas que foram atingidas. E nesse momento a gente começou a receber diversas ajudas, diversas doações, voluntários se prontificaram a nos ajudar e a gente se reuniu em uma cozinha voluntária Começando. no centro de Gramado, começamos a produção de marmitas. Em 7 pessoas, você falou? 5 pessoas. Nós Começou começamos... em 5 pessoas, depois, em poucos dias, estava em Isso. quantas? No primeiro dia, nós fizemos a produção de 110 marmitas com 5 pessoas nos ajudando. Uma semana após o início, que a gente não sabia quando iria parar, a gente começou, mas a Mas gente não não sabia sabia quando quando ia ia parar. parar, porque as chuvas elas não tinham cessado até o momento. Sim. Nós já tínhamos 180 pessoas cadastradas como voluntários. 180 pessoas com produção de quantas marmitas por Isso, a dia, gente já Jacques? estava fazendo a média de 2 a 4 mil marmitas por Meu dia. Deus. Fora Realmente. as outras doações que chegavam, porque, por exemplo, a gente não tinha mais água nas cidades, então a doação de água mineral era muito grande. No total todo, a gente distribuiu 54 mil fardos de água para toda a população atingida. Sim. E essa produção, ela se deu muito através de uma força-tarefa muito grande Voluntariado, né? que a gente conseguiu juntar lá no Rio Grande do Sul, de pessoas voluntárias que prontamente nos atenderam àquela demanda Sim. e foram nos ajudar na produção. E você, presente aqui na nossa gastronomia, trouxe um prato que é o seu prato de assinatura. E é isso que a gente vai mostrar para o pessoal em casa. Com certeza. Vamos lá então para a cozinha? Pessoal, a gente está indo para um intervalo bem pequenininho. Já voltamos lá direto da minha cozinha com o Jackson fazendo a receita de assinatura dele, que é o risoto de abacaxi. Espera aí só um minutinho e já voltamos. Voltamos agora, hein, Jackson? Agora vamos ensinar o pessoal a fazer esse risoto de abacaxi aí e mostrar para o pessoal que é bem fácil fazer um risoto diferente e um risoto festivos, né? Com certeza. Podemos falar assim, né? Ele é um risoto extremamente simples de fazer, muito saboroso e que certamente vai agradar todos os tipos de público. Apesar de ser um risoto vegetariano, Sim. a gente consegue, através do nosso abacaxi, atender um público bem específico aí com relação a essa demanda e não sentir falta da proteína também, que é uma coisa que às vezes incomoda o público por não ter uma proteína. Sim. Jackson, o que vai nesse risoto aí para o pessoal de casa? Então, para a gente fazer essa receita, hoje a gente vai utilizar arroz arbóreo, o nosso abacaxi, que pode ser um abacaxi não muito maduro, para que a gente consiga uma polpa firme, cebola, 2 tipos de queijo, aqui a gente vai usar o queijo parmesão e o queijo gouda, e a nossa manteiga. Além, é claro, da nossa cebola, que é característica bem forte também do risoto, e o nosso caldo de legumes. Caldo de legumes que é uma grande tradição. Caldo de legumes, né, a gente sempre tem falado aqui, ele é muito fácil de fazer, você não precisa fazer no mesmo dia, porque ele leva um pouquinho mais de tempo. Cebola, salsão e cenoura. Tá? A cebola em maior quantidade e o salsão em menor quantidade. E não esquecendo, claro, da nossa rúcula, que vai trazer o contraste para o nosso prato e trazer aquelas notas que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje na hora da nossa finalização. Já, o pessoal lá em casa está perguntando, e se eu não encontrar o queijo Gouda, existe outra oportunidade ali? Um queijo talvez mais regional?
Sim. mais amanteigado, porque o queijo Gouda ele é mais amanteigado, né? Sim, com certeza. O queijo Gouda, ele casou muito bem com os ingredientes dessa receita, porém a gente pode fazer a opção apenas pelo queijo parmesão também, ou trazer uma opção de queijo mais amanteigado, como o Marcelo disse, não Sim. vai ter grande interferência no resultado final. O Gouda, ele é apenas uma presença mais marcante e a receita original foi construída nesse formato. Sim. Quando a gente fala de um prato de assinatura, né, significa que o chefe tem esse prato como o DNA dele. Ele trabalhou muito esse prato, fez várias vezes, né, equilibrou as proporções até chegar à perfeição que ele construiu, né? E você em casa, se não tiver todos os ingredientes, pode fazer alguma adaptação. O importante aqui, eu acho que é o abacaxi, que é o grande diferencial. Eu ainda não tinha visto risoto de abacaxi, é a primeira vez que eu estou tendo contato com essa receita. Confesso que estou curioso e vamos meter a mão na massa aí que o pessoal tá louco para ver esse resultado. Com certeza. Vamos lá então? Começamos como aqui, Jackson? Vamos começar descascando o abacaxi. Descascar o abacaxi. Para que a gente possa levar ele para... Você que está em casa aí, quantas vezes descascou abacaxi aí? Fazendo uma parábola com nossos problemas do dia a dia, né? Nós vamos descascar o abacaxi aqui dando muita risada, porque o problema também não deixa de ser uma oportunidade para construir uma solução, né, Jackson? Lembrando, Marcelo, que apesar de termos o abacaxi na receita, esse não é um prato doce. Não é um prato doce. Podemos chamar de um prato agridoce, mas a essência dele continua sendo um prato principal para ser servido em qualquer refeição de qualquer residência. Brincadeiras à parte, vamos descascar esse abacaxi aí, né, Jackson? Com certeza. Vamos lá. Jackson, o abacaxi já está em cubos ali, né? Eu vou dizer que já provamos, está doce. Então tô com essa expectativa aí do agridoce, porque o abacaxi está doce. Frigideira já está na panela, você vai começar como? Manteiga agora? A gente começa pela manteiga, então vamos colocar alguns cubos de manteiga aqui na panela para a gente poder fazer uma caramelização do abacaxi. A gente vai trazer o abacaxi para o ponto que a gente quer. Mais concentrado. Isso, né? Mais concentrado e mais firme também para o nosso risoto. Então vamos embora. Então, como a gente sabe que a manteiga tem um ponto de queima bem antes, então a gente não espera ela derreter completamente para entrar com o abacaxi. Sim. Nesse momento a gente já coloca o abacaxi para que ele comece então o processo da caramelização. Perfeito. E a gente está usando um fogão industrial, mas se você em casa aí pode deixar o seu fogo bem alto, né, para que ele caramelize rapidamente e não forme muita água. Exatamente. Né? Lembrando que o caldo já está aquecendo aqui, né? Sim. Risoto normalmente com caldo quente, então o caldo já está fervendo aqui. E aqui é a panelinha onde a gente vai fazer o risoto. Para que o nosso público entenda por que a gente usa o caldo quente, então é justamente para não perder a temperatura do nosso grão. Para que o grão cozinhe de forma uniforme do início do processo até o fim. Perfeito. Se a gente chega a botar um caldo que não esteja na temperatura adequada, a gente está retardando o processo de grão cozimento. Se fecha também, Exatamente. Né? Então aí uma excelente dica do Jackson, né, é deixar o caldo bem quente, para que você tenha um cozimento uniforme do arroz, né, no processo de cozimento, e para que o grão consiga absorver rapidamente também os sabores. Né? Exatamente, e solte aquilo que a gente tanto espera que aconteça no risoto, que é a nossa cremosidade. Né? O amido ali que vai liberar uma cremosidade incrível. Aí, agora aqui é só tempo, né? Só esperar. Mas é rapidinho, como o abacaxi ele tem os seus açúcares
Então o açúcar na alta temperatura também já vai trazendo a nossa famosa reação de Maillard, que é muito comum. A gente, quando trabalha na gastronomia, ouve muito falar da reação de Maillard e para o nosso público às vezes não entende muito bem o que possa ser isso. É o contato da alta temperatura com açúcares. Isso é o que vai trazer a nossa cor bonita para os nossos pratos, aquele dourado, aquele caramelizado. Então, para você que está em casa, está ouvindo falar reação de Maillard, é aquele dourado que muitas vezes aparece na carne, né? Aquela caramelização que aparece na carne. Aqui a gente consegue isso também nas frutas, na cebola, em vários ingredientes. Quando está em alta temperatura, esse açúcar presente no ingrediente consegue caramelizar e trazer um sabor extra para o ingrediente. A tal da reação de Maillard. Tá aqui, ó. Abacaxi caramelizado. O cheiro desse abacaxi tá incrível. E agora nós vamos pôr uma pitadinha de sal. Isso, uma pitadinha de sal, só pra gente garantir a selagem completa dele e os sabores. Já desliga o fogo? Vamos desligar. Ó, vou desligar o fogo nesse momento. Tá aqui o abacaxi caramelizado. Jackson vai colocar um pouquinho de sal aqui. O sal, lembrando que o sal, quando entra num produto doce, ele acentua esse açúcar e deixa ainda mais saboroso. Olha que lindo que ficou o abacaxi. Então, aqui vamos continuar então com mais umas 50 gramas de manteiga. Então a gente vai entrar depois da manteiga então com a nossa cebola. Sim. Pra lá, né? Pode ser? Aí. Cebolinha no ponto. Qual é o próximo passo? Esse ponto é o ponto que a gente vai entrar então com o nosso arroz arbóreo. Bora! Para que a gente comece então a cocção dele. Bom, o risoto aqui já está no ponto de colocar o vinho, né? Isso. O nosso primeiro líquido que a gente vai incorporar então na nossa receita de hoje é o vinho branco seco. Vinho branco. Isso. Ele vai nos ajudar também que a gente busque a liberação desse amido que está lá dentro do grão, que ele saia com maior facilidade e vai trazer um pouco de acidez para o prato também, que é importante. Não somente da cebola, como do abacaxi, a gente precisa estabilizar toda essa acidez dos nossos ingredientes e o vinho vai trazer esse ponto ideal para nós. Sim, o vinho realmente no risoto faz uma diferença incrível. Mexendo sempre e adicionando caldo sempre até que o risoto fique pronto. Ele já cumpriu a primeira etapa, agora a gente começa com o nosso caldo. Nosso caldo de legumes, feito 100% de legumes na nossa casa, para que a gente não utilize produtos industrializados nesse momento que vão, de certa forma, descaracterizar o nosso prato. Né? Sim, com certeza. Vamos lá. Não consigo ficar perto do fogão sem fazer nada, então pelo menos colocar o caldo aqui. Então, última concha aí de caldo, né, Jackson? Isso. E aí agora já entra com o abacaxi. Agora o nosso arroz já está com uma cremosidade bem bonita, já está chegando no ponto de cocção que a gente precisa. O brilho tá lindo, né? E agora a gente vai trazer incorporar o nosso abacaxi aqui na nossa receita. Agora os queijos, um de cada vez. Por último, mais um pedacinho de manteiga. Que é a manteiguinha.
fazer o ajuste do sal. Sim. Sal no risoto a gente sempre por último, né, Jackson? Sim, sempre por último, porque a gente colocou os queijos, né? que já vem uma quantidade de sal. Sim. A gente já tinha um pouco de sal no Cara, nosso olha a abacaxi. cremosidade. Né? Olha só. Mais uma pitadinha de sal. Lembrando que o sal sempre é a gosto, né? Sim. Estamos prontos. Aí agora a gente pega a nossa rúcula. E a rúcula por último, De né? maneira bem rústica, bem caseira mesmo. Nós vamos inserir ela para dentro do nosso risoto. Pode picar grosseiramente. Isso, grosseiramente, até para que ela libere o seu aroma de forma mais intensa. Agora, então, é só a gente buscar finalizar com o nosso empratamento. Vamos empratar então agora e mostrar para vocês como é que vai ficar esse prato. E agora chegou uma hora crucial para Ah, saber a hora da prova, né? deu certo. Por favor. Olha, obrigado. Vamos lá. Pegar aqui logo de cara o abacaxi, um pouquinho da rúcula. Vou de novo. Jackson, se você não pega o abacaxi, você não fala que o risoto é de abacaxi. Você tinha razão, realmente não parece um risoto de abacaxi se você não pega o abacaxi. Quando você pega o abacaxi, aí você vê que tudo harmoniza. Realmente é um prato muito gostoso, parabéns. Obrigado. Bom, pessoal, quero agradecer o Jackson mais uma vez e pedir para você deixar suas redes sociais, agradecer lá o restaurante Mia Tratoria que permitiu você sair no meio da operação para vir gravar com a gente. E muito obrigado a vocês que liberaram aí o Jackson para nós. E Jackson, deixa um recadinho aí pro pessoal de casa, a sua mãe que foi a sua maior incentivadora, como ela chama? Zélia. Dona Zélia, olha, o seu filho cozinha muito bem e que boa iniciativa essa da senhora pedir para ele fazer um curso, né? Que foi a partir daí que ele tomou gosto pela gastronomia. Tá com você aí, Jackson. Primeiramente, então, mais uma vez agradecer. Agradecer ao Marcelo pelo convite, agradecer também ao Mia Tratoria que consentiu que eu tivesse aqui na gravação desse programa. Agradecer todo o pessoal aqui de Curitiba que me acolheu e acolheu muito bem durante essa minha passagem, que estou completando 5 meses aqui na cidade já. Deixar então o contato aí para quem quiser entrar em contato comigo através das redes sociais, @Chef Jackson Souza. Sejam sempre muito bem-vindos. Quem puder seguir as nossas redes sociais, tourbr.com.br, a Cozinha do Marcelo Lemos. Nós temos lá nossos programas no YouTube também, a TV Paranaturismo. Um grande beijo para vocês. Obrigado pela oportunidade e que a gente possa contar cada vez mais histórias aí na TV Paranaturismo. Fiquem com Deus. Um bom final de dia aí para vocês, um bom final de semana. Até a próxima semana também. Tchau, tchau.